Banco Central reduziu a Selic para 5,5%. E lá fora, o Fed reduziu os juros nos Estados Unidos em 0,25%. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, pessoal, dá um like no canal e se inscreva, assim quando tiver um vídeo novo você vai receber as notificações. E vamos lá, né? Super quarta-feira, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E vamos começar por aqui. Tivemos a decisão, né, o Copom, o nosso Conselho Monetário, o responsável por decidir o futuro da Selic, decidiu por unanimidade, ou seja, todos os membros votaram para reduzir a Selic em 0,5% de 6 para 5,5%. Então, como eu esperava, como grande maioria do mercado esperava. Então, está tudo dentro do esperado. E o comunicado, né, o que ele nos trouxe? Bom, cenário para atividade. Os membros estão vendo como positivo, os últimos dados de atividade econômica têm mostrado uma melhora, gradual, mas uma melhora. Então, é o que a gente vem falando aqui, a economia está começando a dar alguns sinais de melhoras e o corte nos juros deve ajudar. Cenário de inflação está muito bom, está positivo, então a gente tem uma inflação próxima de 3%, abaixo do centro da meta e do intervalo, inclusive, e eles veem algum risco da inflação cair ainda mais. Então, esse movimento de afrouxo monetário, né, um juros estimulativo, está de acordo com a inflação, está conseguindo manter uma inflação baixa, né, abaixo do centro da meta, o que é positivo na visão dos membros. Então, mais um ponto que ajuda. Além disso, o cenário lá fora, então temos algumas melhoras, né? A liquidez no mundo, os bancos centrais estão em processo de redução de juros, estão tentando estimular, aumentar a liquidez global, o que ajuda os emergentes e, consequentemente, o Brasil. Então, esses pontos são favoráveis. Falou também sobre a evolução das reformas, né? Então, a evolução da reforma, no caso da Previdência, está evoluindo. E a reforma da Previdência em si é o que vai ajudar a gente conseguir ter um juros estrutural, né? Um juros de longo prazo menor. Então é algo que eles vêm monitorando desde o início do processo da reforma da Previdência e as coisas estão evoluindo. Então eles trazem a questão da reforma também como positivo. E no último ponto, né, para os próximos passos, o comunicado manteve a frase que deverá permitir um ajuste gradual adicional, exatamente igual ao último comunicado. Ou seja, o que o Banco Central está falando, né, o que os membros do Copom estão falando, que provavelmente um corte de 0,50 na próxima reunião no final de outubro. Então, provavelmente no final de outubro teremos Selic a 5%. Lógico que eles deixam ali sempre graus de liberdade, né? Ou seja, a gente vai estar monitorando a inflação e a atividade, que são os dois drivers ali, principais da política monetária do atual BC, muito mais a inflação, mas eles olham para a atividade também. Nosso Banco Central não é responsável por atividade, é responsável por inflação, mas eles acabam falando muito de atividade econômica porque eles têm a obrigação também de estimular. E só lembrando que o nosso Banco Central, né, o mandato dele é para manter a inflação e não manter um ritmo de crescimento econômico, diferentemente dos Estados Unidos. Então, essa visão, Selic em 5,5%, provavelmente no final de outubro em 5% e um viés positivo para o nosso cenário. E vamos lá fora, né? O FONC, né, o Conselho Monetário do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, reduziu hoje também pela tarde a taxa deles em 0,25%. Caiu lá em um intervalo, diferentemente daqui, né? Então o intervalo era de 2 a 2,25%, caiu para 1,75% a 2%. Como esperado, mas não foi unanimidade, tá? Então essa foi um ponto aí de atenção. Os 10 membros, 7 votaram pelo corte de 0,25%. 2 votaram pela manutenção, então tivemos Kansas e Boston votando pela manutenção, e tivemos um voto pelo corte de 0,50, né? O representante do Fed de Santa Luz, o Bullard, aquele que vive falando de um corte mais agressivo, de recessão, esse votou por uma redução de 0,50, mas o corte acabou sendo de 0,25, né? 7 votos aí para ter esse tamanho. Quais pontos são interessantes dessa redução, né, e da fala subsequente? Bom, primeira coisa, né, não existe risco de recessão nos Estados Unidos. Então eles deixaram isso muito claro. A gente não está olhando para a recessão, isso não vai acontecer. Existe sim. O que eles veem? O ritmo de crescimento do consumo das famílias está crescendo, o que é positivo, e eles estão observando isso mês a mês. Entretanto, exportações, né, o comércio internacional está um pouco mais fraco, dado a guerra comercial, e isso pode prejudicar o crescimento econômico. Então, dado esse cenário, eles estão tomando a medida para manter um ritmo econômico adequado nos Estados Unidos.
e se for necessário eles vão manter, eles deixaram abertas as portas, né, para os próximos cortes, mas eles provavelmente vão fazer mais cortes. Mas o ponto importante é, não existe recessão, pelo contrário, né, a expectativa de crescimento econômico para 2019 do Fed está em 2,1, era 2,2, cortaram para 2,1, ou seja, 2,1 de crescimento não é recessão, pelo contrário, é um crescimento considerável. E inflação manteram a expectativa de 1,5%. Então, tudo sob controle, tudo muito próximo do que a gente vem desenhando aqui. Alguns outros pontos da fala também chamaram a atenção. Então, o chairman do Fed falou que, se necessário, eles podem se fazer cortes mais agressivos na taxa de juros. Eles estão olhando atividade e inflação mês a mês. O Banco Central de lá tem um mandato de crescimento econômico, então é diferentemente do nosso, como eu falei, né? Eles querem estimular o crescimento econômico, então eles monitoram mês a mês e a decisão deles está baseada nesses dados, né? De crescimento econômico, de emprego, de comércio mundial. Então, monitorar esses dados, que é o que a gente faz, né? A gente está sempre falando desses dados, para ver se está vindo em linha, abaixo, acima. Mas o cenário base é de um corte de mais 0,25 na próxima reunião. Mas eles deixaram aberto aí, possivelmente, se tiver alguma desaceleração, algo fora do convencional, eles podem cortar um pouquinho mais. Então, nossa super quarta foi dentro do esperado, né? 0,50 aqui, 0,25 lá, alguns pontos diferentes, não unanimidade lá fora, mas de alguma forma positiva e o nosso cenário sem grandes novidades. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado e até mais.